Então, eu tenho 46 anos, sendo 29 anos convivendo com diabetes tipo 1. Eu descobri o diabetes no dia 17 de julho de 1994, faz muito tempo. Foi quando o Brasil foi tetracampeão, de futebol, então foi uma data que me marcou muito. Eu tinha 17 anos na época, né, como eu falei, e eu já estava com sintomas clássicos do diabetes sem saber. Então eu cheguei a pesar 30 quilos, era muito magrinha e estava comendo vorazmente, né, comia de tudo que vinha pela minha frente, muita sede, muita sede, indo ao banheiro direto urinar. E aí minha mãe desconfiou, achou que eu estava com anemia, porque na infância eu já tinha tido anemia, e eu fui ao médico. E quando eu fui ao médico, o médico desconfiou do diagnóstico de diabetes, mas não falou nada. E aí, os meus exames, eu fiz vários exames, né, e quando eu fiz os exames ficavam prontos na segunda-feira, dia 18, e no dia 17 foi a final da Copa de 94, Brasil e Itália. E eu estava na casa de um amigo, foi todo mundo para lá para assistir o jogo, e foi assim, eu tinha muita sede, né, que é normal, né, do diagnóstico de diabetes tipo 1, muita sede, e eu bebi de tudo naquela comemoração. Eu bebi refrigerante, eu bebi água, eu bebia até cerveja, nunca nem bebia naquela época, mas a minha sede era tanta que eu bebi cerveja. E aí chegou no final do jogo, o Brasil campeão, o pessoal: "Ai, vamos comemorar na Avenida Paulista", né, sou de São Paulo, capital, "Vamos pra Paulista", "Ah, vamos pra Paulista". E a gente saiu da casa do meu amigo, que era uns 5 quilômetros da minha casa, fomos para casa onde eu morava, e a minha casa estava reformando nessa ocasião. Eu estava morando na casa da minha irmã, e a única parte da minha casa que estava, já tinha acabado era banheiro e cozinha. Fui ao banheiro urinar, óbvio. Quando eu saí, aquela sede absurda. E a geladeira estava ligada, eu falei: "Meu Deus, tomara que tenha alguma água, alguma coisa para eu beber". E quando eu abri a geladeira, tinha 2 litros de garapa de caldo de cana. E eu não pensei 2 vezes, eu virei 2 litros de caldo de cana. E na hora que eu virei esses 2 litros de caldo de cana, a vista já embaçou, já fiquei confusa, e eu falei: "Nossa, bebi muito rápido, né". E melhorei assim, fiquei tonta, mas fui para o carro. E aí o pessoal falou: "Nossa, Bianca, você demorou, o que que aconteceu?" Eu falei: "Ah, eu estava com muita sede, já estava enjoada". Quando eu cheguei no carro, eu falei: "Nossa, só tinha caldo de cana na geladeira", virei: "Não, mas você tá bem?". "Não, eu tô bem, vamos lá comemorar". No caminho da minha casa pra Paulista, eu já estava passando mal, óbvio, e quando eu cheguei na Paulista, eu desci do carro, eu caí. E o pessoal: "Não, a Bianca não tá bem, a Bianca não tá bem, vamos levar ela para o hospital, vamos levar ela para o hospital. O que que tá acontecendo?". E quando eu cheguei no hospital, o médico falou: "O que que tá acontecendo com essa menina?". "Ai, a gente acha que ela tá em coma alcoólico". E o médico cheirou minha boca, graças a Deus foi um médico maravilhoso, ele falou: "Espera aí, essa adolescente, essa menina não tá cheirando álcool". E sentiu, a gente quando tem a glicemia muito alta, a gente tem corpos cetônicos e o hálito fica um hálito de maçã podre, é um cheiro estranho. E ele sentiu esse cheiro, ele falou: "Gente, essa menina não tá com álcool, alguém sabe se ela tem algum problema de saúde?". Aí uma amiga minha falou: "Olha, a mãe dela tá fazendo uns exames, porque parece que ela bebe muita coisa, bebe muita água, vai muito ao banheiro, então não sabem o que ela tem". Aí o médico: "Faz um destro". E aí, um dia antes de sair os resultados que o médico da família pediu, veio o diagnóstico de diabetes tipo 1, minha glicemia estava 500 e lá vai fogo, o normal é de 70 a 110, na época era 110, hoje é 100. E aí lá eu já fiquei internada. Eh, Foi muito difícil na ocasião, mesmo porque eu tenho histórico de diabetes tipo 1 na minha família. A minha mãe, que tem 96 anos, ela teve um irmão mais velho que descobriu diabetes e com 20 anos ele morreu. Ele descobriu diabetes quando a insulina tinha acabado de ser descoberta, em 1922. Então não tinha insulina ainda para vender. Não existia insulina. E quando ele descobriu, a minha avó, né, que eu nem cheguei a conhecer,
virou para minha mãe e falou assim: "Nossa, o Agenor não tá bem e tal, que a gente faz com ele?". Então o diagnóstico era assim, o tratamento era assim: ou você dá comida e ele morre por conta da glicemia alta, ou morre de inanição, por falta de comer. E ele teve essa inanição. E quando chegou perto do final da vida, ele virou para minha vó e falou assim: "Por favor, eu sei que eu vou morrer, mas deixa eu comer". Então, eu tinha isso, minha mãe já tinha isso na mente. E 1 ano antes de eu nasci em 77, uma prima minha em 76, com 18 anos, também faleceu de diabetes tipo 1, teve uma cetoacidose absurda, ficou internada, ela era carioca. Então tudo isso, veio na cabeça da minha mãe quando eu abri o diagnóstico e não foi fácil. Durante acho que uns 2 anos, eu vivi com a ideia de que eu ia morrer, que eu não ia chegar a poder casar, poder ter filhos. Em 1994, as tirinhas que a gente usa para fazer destro ainda eram muito caras, eram mais nos hospitais, então eu cheguei a medir a urina para saber a glicemia, cheguei a medir a glicemia na urina, reativo de Benedict que chamava, eu fazia xixi lá e tal. Só que depois disso eu vi que eu fui muito abençoada com essa doença, porque eu acho que nada vem na nossa vida que Deus não tem um plano maior, e eu descobri isso no diabetes. Eu consegui, com o passar dos anos, eu fui vendo que eu fui muito cuidada, e eu queria me cuidar, eu queria viver. Eu ouvi várias vezes que eu não ia poder ter filho, que eu não ia poder fazer isso, que eu não ia poder fazer aquilo, e eu fui internada, eu tive comas diabéticos 3 vezes no início da descoberta. Essa primeira vez, depois uma vez que eu não aceitava o diabetes e eu comi uma caixa de morango com leite moça, 2 barras de chocolate Talento. Fui parar no hospital e nessa vez o médico foi muito duro comigo, ele virou para mim e falou assim: "Olha, o diabetes está na sua mão, ou você se cuida ou você vai morrer". Tipo, você imagina, porque você conseguiu falir o seu pâncreas. E quando eu ouvi que eu consegui falir o meu pâncreas, ele falou que porque eu estava comendo errado, o meu pâncreas parou de funcionar, porque até então o meu primeiro tratamento com diabetes foi um remédio que nem existe mais, chamava Minidiab. É um remédio para diabético tipo 2, né, que não é o mesmo tratamento de diabetes tipo 1. Que é quando você ainda tem alguma reserva de insulina no seu pâncreas e esse remedinho ajuda você a processar melhor essa insulina. No meu caso, de diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona. As minhas células produtoras de insulina, elas não pro elas matam, né, elas morreram, não tenho mais célula que produz insulina. Isso eu fiquei apavorada. E aí uma vez eu fui comer pizza e a minha dieta na ocasião era assim, meia colher de arroz, salada que eu odiava, e eu sentia fome, e meio pedaço de carne. E aí uma vez a minha família foi numa pizzaria comemorar, também tudo isso no recém-diagnóstico, em 94, e todo mundo comendo pizza, e eu comi salada, e eu comecei a chorar. Eu tenho vontade de chorar hoje, porque hoje eu não posso comer pizza de novo, eu tenho outra doença autoimune que eu vou falar depois. Mas eu não podia comer pizza. E eu comecei a chorar, porque eu falei: "Gente, eu quero comer um pedaço". E aí eu implorei pra minha mãe, falei: "Mãe, por favor, mãe, um pedacinho". E aí eu comi um pedacinho de pizza. Então isso foi muito difícil no começo. Só que depois de 4 anos de diagnóstico, em 98, parece que o meu mundo se abriu, assim, sabe. Começaram a surgir novos tratamentos de diabetes, e em 99 veio para o Brasil, um estudo de insulina inalada, e eu sempre fui muito cobaia de estudos para diabetes. E aí eu me associei à ADJ, que é a ADJ Diabetes, né, antigamente era Associação de Diabetes Juvenil, e nessa ADJ eu fiz lá uma bateria de exames para participar do estudo da insulina inalada. E eu fui sorteada, porque era um grupo controle, que usava a insulina normal de seringa, que eu também sempre odiei, eu morria de medo, e um grupo que ia testar a insulina inalada. E eu caí no grupo que era randomizado, né, o sorteio, eu caí no grupo que era de insulina inalada. E aí eu fiquei nesse grupo, então eu usei insulina inalada.
Eu fui uma das primeiras usuárias da Lantus no Brasil, eu importava, que é uma insulina, basal, super boa, até hoje é padrão ouro, né, de tratamento. Então eu sempre fui muito abençoada com o diabetes depois da descoberta. E assim fui seguindo a vida. Quando chegou na idade da faculdade, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao diabetes, mas eu nunca suportei, nunca pensei em ser médica, nutricionista, nada disso. Daí eu falei: "Poxa, eu vou fazer jornalismo, né, falo bastante, quem sabe tem alguma área aí no jornalismo do diabetes, sei lá, fazer jornalismo de saúde". Não fui para essa área logo no começo, eu fui para economia, fui para cotidiano, mas quando foi em 2011, 12, quando minha filha nasceu, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar numa revista de diabetes, e lá minha vida, com o diabetes, o meu propósito floresceu. Então, eu junto com uma sócia, né, em 2006, a gente lançou a revista Momento Diabetes, a qual eu fiquei 7 anos e meio, e eu vou falar que foi uma fase mágica, maravilhosa da minha vida, porque aliás, antes da Momento Diabetes, eu criei o meu blog, né, que era o Blogueira Diabética, depois uma maratonista diabética que eu tenho até hoje, até ter a revista. E sempre o meu propósito da minha vida foi levar informação de qualidade para as pessoas com diabetes. Porque nesses 29 anos de caminhada, o que a gente mais vê são fake news do diabetes. Ai, porque toma chá de pata de vaca para curar diabetes. Toma não sei o que lá, passa não sei que gel. Gente, não adianta. Diabetes, ele é um tripé. É medicação, alimentação, atividade física e agora tem mais um, né, um bastão ali segurando que é a educação. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu cobri os maiores congressos internacionais de diabetes no mundo. Aliás, fui uma das pioneiras, né, fui a primeira jornalista brasileira a cobrir diabetes para público leigo, foi o ATTD em 2018 na Áustria. Então, assim, o diabetes me trouxe muito mais alegrias do que tristeza. Os meus amigos mais próximos são do diabetes, eu estou envolvida com a comunidade, e hoje eu posso dizer que lá de 94 que eu usava o mini Diabe, quando eu descobri, olha só, eu uso hoje uma bomba que é praticamente o meu pâncreas, né, eu falo que é o meu pâncreas fora de mim. Tem sensor, tem tudo. Faltam as coisas no posto de saúde? Faltam, isso é um perrengue. Eu, por exemplo, estou sem sensor desde ontem, porque está em falta nos postos de saúde. Então, com certeza, isso precisa melhorar muito, porque isso interfere no nosso tratamento, isso interfere no controle, as pessoas não terem acesso, à medicação, porque está em falta no posto e é caríssimo. É muito caro aqui no Brasil, insumos, insulina, tirinhas, reagentes, né. Então é uma das lutas aí que a gente tem para ter esse acesso normalizado, para mais pessoas terem direito. Mas o que eu posso dizer é que o Novembro Azul, o dia 14 de novembro, para mim significa muito. Significa uma luta, significa uma vida de descobertas. E agora, com o Diabetes com Propósito, que é o meu canal do YouTube, eu descobri que Deus tem muito além para mim. O diabetes na minha vida, se uma palavra que eu defino ele é propósito. E o propósito da minha vida é levar para as pessoas, além de educação, uma palavra de conforto, uma palavra que venha do alto, independente da sua religião, mas que vai dar aquele suporte, porque realmente, apesar de hoje ter tanta tecnologia, tanto acesso, quando você descobre que você tem diabetes ou alguém que você ama, ou um filho, abre o diagnóstico de diabetes, principalmente o tipo 1, é um baque, mas passa, viu, gente? Passa e você tem que fazer do diabetes, a sua aliada. Ela não vai te vencer. A diabetes, ela tem que ser sua aliada e sua melhor amiga. É isso.